Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos mais uma vez apresentando aqui no YouTube Gotas de Luz. Hoje nós vamos trazer uma mensagem de Allan Kardec, um artigo de Allan Kardec, da Revista Espírita de agosto de 1863, com o título Mistificações. Nesse artigo, Allan Kardec ele fala de um pai que lhe envia uma carta dizendo que tem dois filhos, são médiuns, mas que eles são enganados pelas mensagens recebidas por esses espíritos. E ele faz uma pergunta a Allan Kardec da seguinte maneira: por que Deus permite que aqueles que têm boas intenções sejam assim enganados por aqueles que deveriam esclarecê-los? É a pergunta que o pai faz a Allan Kardec na carta que lhe foi enviada. E Kardec lhe dá a seguinte resposta: o mundo corpóreo se derrama pelo mundo espírita pela morte, e o mundo espírita se derrama no mundo corpóreo pela encarnação, e disso resulta que a população normal do espaço que cerca a Terra se compõe de espíritos provindos da humanidade terrestre. Essa humanidade, sendo uma das mais imperfeitas, não pode dar senão produtos imperfeitos. É a razão pela qual os maus espíritos populam ao seu redor. Continua Kardec na sua resposta. Pela mesma razão, nos mundos mais avançados, naqueles onde o bem reina sem partilha, não há senão bons espíritos. Estando isto admitido, compreender-se-á que a ingerência tão frequente dos maus espíritos nas relações medianímicas é inerente, ou seja, está ligado à inferioridade do nosso globo. Aqui ocorre o risco de ser vítima dos espíritos enganadores. Como num país de ladrões, corre-se o risco de ser roubado. Então, todos os médiuns correm esse risco. Vamos em frente com a resposta de Allan Kardec. Não se poderia também perguntar por que Deus permite que as pessoas honestas sejam despojadas pelos gatunos, vítimas da malevolência, alvo de todas as espécies de misérias? Perguntai antes, por que estais sobre essa terra? E vos será respondido que é porque não merecestes uma morada melhor, salvo os espíritos que aqui estão em missão. É preciso, pois, sofrer-lhes as consequências e fazer seus esforços para dela sair o mais cedo possível. Continua Kardec. À espera disso, é preciso se esforçar por se preservar dos ataques dos maus espíritos, o que não se chega senão fechando-lhes todas as saídas que poderiam dar acesso em nossa alma e impondo-se-lhes pela superioridade moral, a coragem, a perseverança e uma fé inabalável na proteção de Deus e dos bons espíritos. O grifo aí é meu. No futuro, que é tudo, ao passo que o presente não é nada. Continua Allan Kardec. Mas, como ninguém é perfeito sobre a terra, ninguém pode se gabar sem orgulho de estar ao abrigo de suas malícias de maneira absoluta. Não podemos, estar seguros de que esses espíritos enganadores tentarão perpetrar as suas armadilhas. Diz ainda Kardec: a pureza das intenções é muito, sem dúvida. É o caminho que conduz à perfeição, mas não é a perfeição. E pode aí ter ainda no fundo da alma algum velho fermento. É porque não há um único médium que não haja sido mais ou menos enganado. Vejam, meus irmãos, o grifo aí é meu. Olha o que Kardec nos apresenta, e ele apresenta também essa pergunta aos espíritos superiores no livro dos médiuns. E eles respondem:
Não há nenhum médium que não tenha sido enganado. É a resposta dada pelos espíritos superiores. Quando Kardec perguntou: qual é o melhor médium? O melhor médium, dizem os espíritos, é aquele que é menos enganado. Seguindo com o estudo. A simples razão nos diz que os bons espíritos não podem fazer senão o bem. De outro modo, não seriam bons. E que o mal não pode vir senão dos espíritos imperfeitos. Portanto, as mistificações não podem ser senão o fato de espíritos levianos ou mentirosos que abusam da credulidade e frequentemente exploram o orgulho, a vaidade ou as outras paixões. Seguindo, essas mistificações têm por objetivo pôr à prova a perseverança, a firmeza na fé e de exercer o julgamento. Esse grifo é meu, então Kardec nos diz: essas mistificações têm por objetivo pôr à prova o quê? A nossa perseverança em julgar, em analisar, em usar a razão, usar a ciência para que nós possamos ver se essas mensagens condizem com a verdade e com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós precisamos, em todas as mensagens, exercer esse julgamento e não aceitar tudo com fé cega. Diz ainda Kardec: se os bons espíritos as permitem, em certas ocasiões, isso não é por impossibilidade de sua parte, mas para nos deixar o mérito da luta, sendo a mais proveitosa a experiência que se adquire às próprias custas. Se a coragem dobra, ou seja, se a coragem enfraquece, é uma prova de fraqueza, que nos deixa à mercê dos maus espíritos. E continua Allan Kardec: os bons espíritos velam sobre nós, nos assistem e nos ajudam, mas com a condição de que nos ajudaremos a nós mesmos. O homem está sobre a terra para a luta, e lhe é preciso vencer para dela sair, senão ele fica aqui. Allan Kardec, no artigo Mistificações, Revista Espírita, agosto de 1863. Eu deixei aqui na tela, né, no slide, o link. Está aqui em azulzinho, o fundo também é azul, está um pouquinho esmaecido, né? Mas ali você vai encontrar todo o artigo, se desejar, estudar todo esse artigo apresentado por Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1863. E Kardec finaliza, né, o seu artigo, a sua resposta dada ao Pai, de maneira brilhante. Ele diz: os bons espíritos velam sobre nós, nos assistem e nos ajudam. Eu tenho prova disso. Mas com a condição de que nos ajudaremos a nós mesmos. O homem está sobre a terra para lutar, para vencer, para adquirir inteligência, para adquirir o julgamento correto sobre as leis da natureza. Ele é preciso vencer para sair dela, é preciso ter trabalho, preciso desenvolver a nossa moral, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, o nosso caráter, o bem, né, que nós devemos realizar para com os nossos irmãos e a nós mesmos. Senão, o homem fica aqui na Terra. Com essa pandemia, eu lembro bem daquelas pessoas que fizeram cruzeiros, né, nesses transatlânticos, e tiveram que ficar dentro dos navios em quarentena até que ficassem bons. Nós também estamos num navio chamado Terra. Enquanto nós não melhorarmos em relação à prática do bem, do amor, da caridade, do perdão das ofensas, nós ficaremos nesse navio chamado Terra, até que nós possamos vencer as nossas mazelas, ou seja,
despojarmos do velho fermento, para que possamos ter o mérito de reencarnar em mundos mais felizes. A todos vocês, meus amigos, eu quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estudos. Deixe o seu, clique no sininho, se inscreva no canal para receber novos vídeos e os novos estudos que nós vamos apresentar sempre aqui em Gotas de Luz, no canal Caminho Espírita. A todos, muita paz.